Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora a gente vai dar início aqui à nossa videoaula de número 15, certo? Então, para hoje, livro 2, unidade 4, nós vamos aqui fazer a correção das atividades dos temas 3 e 4 que nós trabalhamos nas nossas últimas aulas. O tema 3 falou sobre Estados Unidos e a sua presença no mundo, certo? E o tema 4 tratou exatamente sobre Canadá, onde nós realizamos aí uma discussão, uma análise de vários aspectos do país, do Canadá, ok? Então, a correção de nossas atividades, ela começa pela página 306, onde nós temos aqui duas questões, ok? Eu peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem aí a leitura do enunciado de cada uma das questões para que dessa maneira vocês consigam compreender melhor, ok? A primeira questão da página 306, ela vai perguntar o seguinte: as informações apresentadas no mapa confirmam que os Estados Unidos exercem pressão militar no mundo. Explique. Aqui vocês têm um mapa, na página 306, a figura 15, que retrata Estados Unidos, efetivos militares no mundo, em 2012. E conseguem perceber que eu tenho aqui espalhados por todo o planeta efetivos militares norte-americanos, ou seja, eu tenho uma presença militar dos Estados Unidos em quase todos os países do mundo, certo? Distribuídos aí em todos os continentes, tanto na América, como na África, como na Europa, como na Ásia, como também na Oceania. Então, a primeira questão eu posso falar que sim, pois os Estados Unidos eles têm efetivos militares em quase todos os países do mundo. E a segunda questão pergunta o seguinte: em 2012, os países com os maiores efetivos militares estadunidenses eram o Japão e os países da Europa. Então, pela análise aqui do gráfico que nós percebemos, nós temos aqui em 2012, os países com maiores efetivos militares vão ser justamente Estados Unidos e Japão. A segunda questão pergunta em quais países ou regiões do mundo havia mais efetivos militares estadunidenses em 2012. Então, pela análise do gráfico, eu tenho aí países da Europa e, no caso, o Japão. Agora, vamos aqui para a página 308, certo? Que na página 308 temos aqui mais uma questão, de olho no mapa. Pergunta o seguinte: em 2016, qual foi o saldo da balança comercial entre Estados Unidos e China? Pessoal, Estados Unidos e China, nós sabemos que são aí dois grandes parceiros comerciais do mundo, certo? As maiores transações comerciais que estão sendo feitas atualmente, envolvem Estados Unidos e envolvem China. Ok? Então, no mapa da página 308, figura 18, vocês podem ver aí, Estados Unidos e China, importações e exportações em 2016. Vocês podem ver que os Estados Unidos exportaram 115 bilhões de dólares para a China e a China exportou para os Estados Unidos 385 bilhões de dólares. Ou seja, pessoal, os Estados Unidos mais comprou da China do que a China comprou dos Estados Unidos, ok? Pela interpretação do nosso gráfico. E aí é onde nós temos a questão, Em 2016, qual foi o saldo da balança comercial entre Estados Unidos e China? Então, os Estados Unidos tiveram aí um déficit, de 270 milhões de dólares. Isso quer dizer, pessoal, que a balança comercial chinesa ela foi favorável em relação à dos Estados Unidos, porque a China mais vendeu para os Estados Unidos do que comprou deles, ok? E agora vamos aqui para a página 312. A página 312, ela vai trazer 10 questões, distribuídas aí entre a página 312 e entre a página 313. A primeira questão, ela pede para assinalar V para as frases verdadeiras e F para as falsas. E eu tenho as minhas, frases aqui. A primeira: os Estados Unidos e o Canadá são dois dos maiores países do mundo, com territórios que abrangem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Então é verdadeiro, pessoal, No contexto da América, eu tenho aí Canadá, Estados Unidos e o terceiro maior país do continente americano é o Brasil. Item 2. Os Estados Unidos e o Canadá têm subsolos ricos em minérios. Correto também, pessoal, certo? Verdadeiro, coloquem V aí. Item 3. A exploração do gás de xisto no Canadá vai trazer autossuficiência energética para o país
até 2030. Falso, pessoal, certo? E tem 3 falsos, porque a exploração do gás de xisto é nos Estados Unidos. Item 4. O norte do Canadá é muito povoado. Pessoal, também é falso. O norte do Canadá é muito próximo à região polar, portanto é muito frio, menos povoado, certo? Grande parte do povoamento do Canadá vai se concentrar na região sul, certo? E tanto na costa leste como na costa oeste, mais próximo ali à fronteira com os Estados Unidos. Por ser a região de clima mais ameno, certo? Mais propícia para o desenvolvimento da agricultura, para a atividade industrial e também para a própria manutenção da vida. E o último item, né, os Estados Unidos, graças ao gás de xisto, praticamente não poluem mais a atmosfera. Falso, pessoal, né? É exatamente ao contrário. Na verdade, a exploração do xisto, juntamente com a sua utilização como combustível, tanto degradam o meio ambiente, né, causando impactos ambientais, como também poluem a própria atmosfera. A segunda questão fala o seguinte: as frases a seguir contêm erros. Reescreva-os corretamente no caderno. Certo, pessoal? Então, segunda questão, eu tenho aqui, letra A, né? Os Estados Unidos não exercem liderança nas questões geopolíticas, mas exercem influência sobre as instituições internacionais. Então, a correção da frase fica: os Estados Unidos exercem protagonismo e liderança nas questões geopolíticas, né? E influência sobre as instituições internacionais. Letra B. Canadá, Estados Unidos e Brasil fazem parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, criado em 1994. Correção da frase, né, da letra B. Canadá, Estados Unidos e México, certo, fazem parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, criado em 94. Letra C. O Canadá é um país muito povoado e um dos únicos do mundo abertos à imigração. Então, correção da frase da letra C: o Canadá é um país pouco povoado e um dos únicos do mundo aberto à imigração. E letra D: em 2016, as maiores empresas do mundo estavam concentradas principalmente no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Correção da frase da letra D: em 2016, as maiores empresas do mundo estavam concentradas principalmente nos Estados Unidos, na China e no Japão, certo? Então aí temos a correção da segunda questão. A terceira questão pede que explique a distribuição da população do território canadense. Então, pessoal, a população canadense ela vai ser formada por cerca de 35 milhões de pessoas, né, de diferentes etnias. Encontra-se ao sul, certo? Grande parte dessa população vai encontrar-se distribuída ao sul, próxima à fronteira com os Estados Unidos, onde o clima é mais ameno, certo? E as áreas mais povoadas são a região dos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço, com densidade demográfica acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Em comparação, eu tenho uma região norte do Canadá, né, que em muitas áreas conta com a população de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. A quarta questão pergunta que tipo de relação a indústria canadense mantém com os Estados Unidos. Então, pessoal, após 1945, né, a indústria canadense ela recebe grandes investimentos dos Estados Unidos e ela se desenvolveu de maneira complementar daquele país. Na verdade, eu tenho uma economia canadense muito dependente da economia dos Estados Unidos. A quinta questão pergunta o seguinte: explique a importância econômica do degelo do Ártico para o Canadá e os Estados Unidos. Então, pessoal, o degelo, né, que é o derretimento do gelo do Ártico no Polo Norte, ele tem tornado possível a exploração do petróleo, né, e também de outros minerais na região. Então, tanto os Estados Unidos como o Canadá disputam o domínio daquela área. A sexta questão pergunta o seguinte: aponte e explique a principal iniciativa dos Estados Unidos a partir dos anos 80 com relação ao processo de abertura comercial chinesa. Então, pessoal, quando foi iniciada a abertura comercial chinesa em 1980, né, as empresas dos Estados Unidos elas levaram suas fábricas para a China buscando mão de obra mais barata e menos taxações. Dessa maneira, elas conseguiram aumentar a sua produtividade e também os seus lucros. A sétima questão pergunta o seguinte: leia e interprete o gráfico a seguir e responda às questões, né? Então, aqui eu tenho países selecionados, gastos com forças militares em 2015. Aí eu tenho aqui Estados Unidos, que vão gastar 596,
certo? Bilhões de dólares com suas forças militares em 2015. Eu tenho China, que vai gastar 215 bilhões, Arábia Saudita, 87 bilhões, né? E os demais países, ok, pessoal? Brasil, ele gastou em 2016 24 bilhões com suas forças armadas. O país que menos gastou, no caso, com as forças armadas foi Israel, com apenas 16 bilhões, ok? E aí eu tenho aqui a letra A. Qual é o país com maior orçamento para despesas militares? De quanto é aproximadamente o seu investimento? Então, é os Estados Unidos, né, pessoal? O país ele vai investir cerca de 596 bilhões de dólares somente em 2015 com as suas forças armadas. Letra B. O que representa esse investimento no cenário mundial? Então, os gastos militares em geral eles são justificados, né, pelos países para que eles possam manter a sua soberania, defender e proteger seus territórios e também exercer papel de destaque no cenário geopolítico mundial, né? Temos aí a grande influência dos Estados Unidos no mundo todo, principalmente na região do Oriente Médio, onde eles vão direcionar muitas de suas tropas para algumas missões de paz, né, tidas como de paz. Letra C. Em sua opinião, investimentos em inovação e pesquisa também tornam um país mais competitivo no mercado internacional? Justifique. Então, esse tipo de investimento, pessoal, ele traz desenvolvimento econômico e social para um país. Então, é óbvio que ele vai transformar o país, né, em uma nação mais competitiva. A oitava questão, ela pede para que observe a imagem a seguir e explique com que objetivo esse recurso natural tem sido explorado no Canadá. Então, pessoal, na oitava questão temos aí a imagem, né, que é uma vista do Parque Nacional Banff, né, em Alberta, no Canadá, em 2017. Pessoal, o Canadá é um país que vai ficar situado mais ao extremo norte do continente americano, então próximo à região polar. Então, essa foto ela retrata, no primeiro plano, né, um trecho da floresta de taiga, que também é chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, certo? Ela vai ter essas três denominações. E essa floresta é explorada economicamente no Canadá para a produção de papel e celulose, ok? A nona questão pergunta o seguinte, leia o texto a seguir. Produção recorde dos Estados Unidos. Os Estados Unidos venceram o clima. A safra 2016-2017 em plena colheita será recorde e sem precedentes na história do agronegócio moderno do país e do mundo. O cenário surpreende o mercado, os analistas e os próprios produtores com rendimentos médios acima de 11 mil quilos, de 11 milhões de quilos no milho e mais de 3,5 milhões de quilos hectare na soja, os norte-americanos inauguraram um novo patamar de produtividade. O desafio agora é garantir preço e rentabilidade a tamanha produção, certo, pessoal? E aí eu tenho, certo, o direcionamento da questão. Indique a alternativa que representa um dos fatores para o aumento da produtividade dos Estados Unidos. Então, pessoal, nona questão aí eu tenho aqui letra A, aumento do uso das terras? Não, né? Os Estados Unidos eles não aumentaram a quantidade de terras para aumentar a sua produtividade. Redução dos custos de material? Também não. O país ele faz investir, né, em desenvolvimento no setor agropecuário. Letra C. Redução do uso de agrotóxicos? Também não. Se é o país que mais produz no mundo, consequentemente também eu tenho, né, a maior utilização de tecnologias, de agrotóxicos e de outros fatores na agropecuária. Letra D. O aumento da oferta de empregos? Também sabemos que não, né? Porque a agricultura dos Estados Unidos ela é mecanizada, é uma agricultura intensiva com pouca mão de obra. Então, a letra correta aí é a letra E, o aumento do uso da tecnologia na produção, pessoal. É o fator que determina a sua grande produtividade. E eu tenho aí a minha 10ª questão, né? Que fala para observar os dados do gráfico abaixo. Aí eu tenho aqui, comércio entre China e Estados Unidos 2006 a 2017. Certo? Valor em bilhões de dólares. A barra em laranja representa as exportações chinesas para os Estados Unidos, né? E a barra em azul representa as exportações estadunidenses para a China. Então percebam, pessoal, que de 2006 a 2017, os Estados Unidos, certo? Eles nunca venderam mais para a China do que compraram.
né, nós percebemos que a barra laranja ela é sempre mais elevada do que a barra azul. Então a China ela sempre vendeu mais para os Estados Unidos do que comprou do país. Então, letra A. Como é possível descrever a relação comercial entre Estados Unidos e China entre 2006 e 2017? Pessoal, demonstra, né, que entre 2006 e 2017 as relações comerciais entre os dois países aumentaram e o volume de exportações chinesas para os Estados Unidos manteve-se superior ao volume de exportações estadunidenses para a China, ok? E letra B, né? Em que momento os dois países iniciaram um processo de intensificação de suas relações comerciais e quais foram os principais interesses dos Estados Unidos em ampliar os investimentos na China? Pessoal, então a relação comercial entre os dois países, ela vai se intensificar com a abertura comercial chinesa, né, a partir da década de 80, e interessados na mão de obra mais barata e na isenção de impostos, né, nas condições tarifárias, as empresas dos Estados Unidos levaram suas fábricas para os países, né, em busca de ganhos de produtividade e aumento dos seus lucros, respectivamente, ok? Então, terminamos aqui a correção das nossas primeiras atividades, né, do tema 3 e 4. Nas aulas seguintes, nós daremos continuidade à correção dos nossos exercícios, ok? Então, até o nosso próximo encontro.